E a coletiva do Arthur Jorge, técnico do Botafogo, na véspera do jogo contra o Palmeiras e a 5 dias da final da Libertadores contra o Atlético. Eu tenho notado duas visões muito fortes e antagônicas sobre o tema. Tem gente dizendo que o Arthur Jorge sentiu. Tá vendo como o Botafogo tá sentindo? Como é que o Botafogo tá pressionado? O Arthur Jorge tem que ir lá dizer pra todo mundo que não, tá tudo bem, isso é sinal de que não está tudo bem. Essa é uma visão. Outra visão é, isso é demonstração de força. Será? Vamos falar sobre isso. O que eu penso? Tem alguns pontos muito importantes dessa coletiva aqui. Essa coletiva não é só para consumo interno, tá? Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Mas larga o like aí, ó. Que terça-feira maravilhosa. Like, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 270 mil inscritos por aqui. QR Code da AG na tela, porque hoje não só tem essa decisão entre Palmeiras e Botafogo, tem o jogo dramático, o Fluminense e Criciúma, tem Fortaleza e Flamengo que estão brigando ali em cima e vão torcer por um empate nesse jogo de hoje em São Paulo. Tem Champions, maravilhosa essa terça-feira, uma das melhores do ano. Então vai pro QR Code da AG, você se diverte com responsabilidade, com muitas odds para você que tem 18 anos ou mais. Beleza? Só apontar a câmera pro QR Code aqui que te joga direto pro meu link dentro do site da AG. Primeira coisa, comecei dizendo aqui que não foi para consumo interno apenas, também foi essa coletiva do Arthur Jorge. Para começar o papo, deixa eu dar um contexto aqui. Hoje em dia, coletiva de treinador na véspera do jogo não é usual. Os treinadores, eu sou de uma época, né? Eu nos meus tempos de menino, de repórter, início dos anos 2000, trabalhando, cobrindo clubes do Rio de Janeiro, especialmente o Fluminense, que eu cobri por um tempo na Rádio Brasil, cobri como um folguista do setorista principal, o Botafogo também, fui muito a coletivas no ambiente do Botafogo. Antigamente o cara falava na véspera do jogo. O treinador falava na véspera e depois do jogo. Hoje em dia, geralmente, o treinador fala no pós-jogo. Aliás, é um compromisso oficial, os patrocinadores estão ali expostos e tal. E fala agora na chegada do estádio, mas é um negócio muito rápido, né? Não é uma coletiva. 1, 2 perguntas da TV que vai transmitir o jogo, né? Muito ali sobre ambiente, e aí, como é que vai ser, como é que tá a confiança e tal. Temas mais profundos são em coletivas. E geralmente as coletivas hoje são depois dos jogos. Então já começa por aí. O Arthur Jorge convocou a galera, falou, não, vamos, eu acho importante falar hoje aqui, e falou e deu uma boa coletiva. Em termos de conteúdo, tem muita coisa pra gente analisar aqui. Vamos lá. Consumo interno. A coletiva tem o objetivo, não único, mas um deles, de, reanimar a tropa. Galera, tamo baqueado. Só nesses empates aí com Criciúma, Cuiabá, Atlético Mineiro, Vitória, foram 8 pontos. Botafogo poderia estar com 78 e cravar o título hoje no Allianz com um empate, por exemplo. E a galera deu uma baqueada, normal. O torcedor vaiou no fim de semana, protestou, saiu irritado. O torcedor do Botafogo é um torcedor muito machucado. Acho muito fácil quando as pessoas de fora falam sobre o comportamento do torcedor do Botafogo, sobre a vaia, sobre o nível de exigência. Galera, como minha avó dizia, vocês não sabem da missa um terço. Vocês vêm de fora, de forma muito superficial. Irmão, senta a bunda na arquibancada do Newton Santos, do Maracanã, do Caio Martins, enfim, de todos os estádios onde o Botafogo jogou esse tempo todo. Não é fácil. Não é fácil. Então, acho que tem esse objetivo. Vamos dar uma injeção de ânimo antes do jogo contra o Palmeiras? Pá! Teve essa meta. Mas também essa coletiva é para fora. Essa coletiva é direcionada àqueles que analisam a queda, a perda de pontos, porque eu acho complicado a gente falar de queda do Botafogo. Até tenho abordado esse tema, falei sobre isso ontem no De Placa. Porque vamos lá, eu vou voltar desse fio aqui, mas só rapidinho. Pensa no seguinte, 2023, as pessoas estão fazendo muitas comparações com 2023. O que aconteceu com o Botafogo em 2023, do primeiro para o segundo turno? O Botafogo perdeu a sua forma, sabe assim? Houve um processo de deformação do Botafogo que a gente viu do primeiro turno para o segundo. Aquele time sumiu, desapareceu, não havia mais uma proposta clara, até porque houve troca de técnico e o Bruno Lage fez um trabalho ruim. E aquilo foi virando uma bola de neve, o time foi perdendo identidade, perdendo jogos, perdendo confiança e deu no que deu. Eu não consigo dizer isso do Botafogo de 2024.
O Botafogo não é mais o mesmo. A bola não está entrando. Mas a proposta, a filosofia, o jeito de jogar estão preservados. O Botafogo joga do mesmo jeito. Tá faltando a eficiência, tá faltando o capricho, tá faltando uma tomada melhor de decisão na hora de concluir, tá faltando um pouco de sorte, tá faltando lidar melhor com a cera do adversário, sabe assim, detalhes que decidem um jogo de futebol. Mas o Botafogo sempre é o protagonista do jogo. É o time que tem a bola, é o time que procura, que empurra o adversário para o campo dele, que finaliza muito mais. Então, essa para mim é uma diferença muito grande. Do ponto de vista emocional, eu acho que é algo que começa a aparecer agora, mas que também não foi uma constante do Botafogo no retorno. O Botafogo, no retorno do Campeonato Brasileiro, acabou de ganhar outro dia um jogo em Bragança Paulista na última bola. Ganhou um clássico no retorno na última bola. E o que aconteceu com no ano passado era o Botafogo tomando viradas incríveis. Era o Botafogo tomando 2, 4-3, praticamente um atrás do outro. E no meio deles uma derrota vexatória para o Vasco e São Januário, quando o time nem andava em campo. É aquela coisa maluca do jogo contra o Coritiba, por exemplo. Isso não acontece esse ano. Então há uma diferença. Pode haver uma semelhança no final de perder o título de qualquer jeito. Perdeu em 23, perdeu em 24. Pode acontecer. Mas eu vejo que as circunstâncias existem diferenças entre elas. Existem alguns pontos em comum. Eu acho que está batendo uma ansiedade. Eu acho que os jogos contra Atlético Mineiro e Vitória mostraram isso muito para mim. Segundo tempo contra o Atlético Mineiro, com 1 a mais, o Botafogo começa a ficar desesperado e tenta finalizar de tudo que é jeito, e tenta chuveirinho de tudo que é jeito. Tá pesando, eu sei. Mas não é aquela coisa do, meu Deus, o time esfarelou. Eu não vejo isso. O Botafogo não perde no Brasileiro desde agosto. Então, só queria fazer esse ponto. Voltando ao fio, vocês sabem que eu não perco. Essa coletiva tem o objetivo de passar esse recado para fora, pra galera que tá dizendo que o Botafogo mentalmente acabou, virou o fio de novo, não vai aguentar, tá tremendo. Tem esse objetivo. Ô, galera, o que vocês estão dizendo aí? Peraí, aqui dentro a gente não pensa isso. Se é uma verdade absoluta ou não, a gente não tá lá dentro, a gente não sabe. Mas narrativa é uma coisa importante. Eu vou falar muito sobre esse ponto hoje aqui na análise da coletiva do Arthur Jorge. Então não é só mercado interno. E o segundo, ou terceiro, né? Porque é mercado interno, é analistas que falam sobre esfarelamento mental, e o terceiro objetivo dessa coletiva aqui também é passar recados para os rivais, principalmente para o Atlético, pela questão da guerra de narrativas, e é disso que eu quero falar aqui. Eu vou pegar 3 pontos que eu achei centrais da coletiva, que eu parei ontem à noite quando cheguei em casa para ouvir com muita atenção. Primeiro, o Arthur Jorge, ele adota um discurso de, olha galera, zerou. Sabe, zerou. Não importa se a gente tinha vantagem, se a gente não tinha, se o Palmeiras cresceu, chegou, enfim, zerou. E eu acho que é um argumento, é uma abordagem inteligente do ponto de vista do Botafogo. Porque, veja, tudo bem, o Palmeiras chega mais confiante, né? Ganhou esses 2 últimos jogos fora de casa, tomou a liderança justamente na rodada anterior ao jogo contra o Botafogo, então o mental dos caras está forte. O que o Arthur Jorge quer dizer? Ele quer equilibrar isso aí. Não, peraí. Tem nada de os caras chegarem muito melhores do que nós. Tá pau a pau, amigo. Nós temos 70 pontos, eles têm 70 pontos, vamos enfrentar eles num confronto direto. Quem vencer abre 3 pontos, fica dependendo só de si para ser campeão. Show! É isso. Né? Na prática, é exatamente isso, é muito isso, mas tem esse componente mental, sempre tem um favorito, sempre tem alguém que chega numa condição melhor. Eu acho que o Palmeiras chega nessa condição melhor. Mas do ponto de vista matemático, não é absurdo o que o Arthur Jorge falou. Galera, zerou, o que ficou para trás ficou, e beleza, e vamos pro pau. É isso. O outro ponto que me chama a atenção aqui, ele reforça, ainda nessa fala sobre o Palmeiras, o jogo de hoje e tal, ele reforça a questão do ponto de vista emocional. Não, essa equipe está se mantendo estável, ele usa esse termo, né? Muito estável emocionalmente. E que acabou essa história de fantasma do adversário se aproximar, aí voltando ao ponto do zerou, porque beleza, agora eles chegaram, a gente já tinha gordura, beleza, agora zerou e vamos. Ele tenta mostrar uma força nesse lado mental, que convenhamos, a gente está falando agora desses empates e esse fantasma está vindo à tona. Teve momentos na temporada em que o Arthur Jorge sequer quis responder sobre isso. Convenhamos,
o Botafogo superou um fantasma de eliminação dentro do Allianz Parque e saiu classificado. Né? Ah, mas se não fosse a mão do Gomes, quem ficou com a vaga, galera? Sejamos objetivos aqui. A vaga foi do Botafogo. O Botafogo superou a pressão do São Paulo no Morumbi, principalmente no segundo tempo. O Botafogo já era para acabar com o confronto no primeiro jogo, ok? No primeiro jogo já era para ser uns 3-0 Botafogo e resolver a vida no Newton Santos. Foi lá, suportou a pressão, tomou o gol, ficou naquele drama, segurou bem, levou para os pênaltis, perdeu um dos pênaltis ainda e ganhou a vaga. Penharol, primeiro jogo, o 5-0, primeiro tempo, irmão, foi duro. Penharol travando, Botafogo não fluindo, aquela coisa mais tensa, saiu o primeiro gol, abriu a porteira. Aliás, ele falou sobre isso ontem na coletiva e eu acho que tem muita razão. O que também faltou ao Botafogo nesses jogos foi fazer o primeiro gol, foi fazer o gol do jogo. Porque aí você tira o peso. Fez o primeiro, o tempo vai passando, você tá martelando e a bola não entra. Vai dando uma aflição, vai aumentando uma ansiedade. É algo humano. Claro que o atleta tem que trabalhar, tem que ter as ferramentas emocionais para isso, tem que ter psicologia à disposição, psicologia do esporte. Mas existe esse componente e é verdadeira a fala do Arthur Jorge sobre isso. Não sai o primeiro gol, irmão, é um parto, é um desespero e o time vai ficando mais nervoso. No caso do Vitória foi pior ainda, porque ele toma um gol muito cedo do jogo, com 20 minutos de jogo. Tem acontecido. Contra o Penharol, na hora que saiu o primeiro, irmão, aí foi o trator. Aí o trator passou por cima. Também porque a qualidade era muito maior que a do Penharol, né? Penharol foi um semifinalista risível de Libertadores. Incrível como o Flamengo conseguiu a façanha de ser eliminado por esse adversário tão fraco. Mostra bem o que era o trabalho do Tite. O outro ponto que me chama a atenção, então ele bate muito no emocional. Não, aqui tá tudo bem, o emocional tá tudo bem. O outro ponto que ele bate é sobre o Atlético. E aí, isso aqui eu acho bem relevante, porque ele começa a dar os recados, tá? Ele vai dando os recados. Então, ele dá um recado pro Palmeiras. Galera, zerou, se vocês estão achando aí que a gente vai chegar apavorado, que vocês estão grandão, claro que ele não falou isso textualmente, né? Mas é uma interpretação possível. Fiquem tranquilos que, tá zerado. Nós vamos cara a cara com vocês, olho no olho. Não tem essa da gente chegar pequenininho, não. Não tem essa da gente chegar com medo, não. Tá zerado. Nós temos 70, vocês têm 70. Acho que ele quis passar esse recado pro Palmeiras. Agora, recados realmente diretos, bem objetivos, ele mandou pro Atlético Mineiro. E citando até alguns jogadores nominalmente. Então, vamos lá. Isso aqui, pra mim, é o mais importante na coletiva. Porque é uma final de Libertadores, né? É o jogo mais importante para o futebol brasileiro na temporada, que será no próximo sábado lá em Núñez, lá em Buenos Aires. Então, o Arthur Jorge diz aqui, olha só, o Everson, goleiro do Atlético, veio falar que o Botafogo quis confusão. E eu vou responder a ele dizendo que é inadmissível um jogador chutar a bola na cara do Tiquinho. Para quem não lembra desse lance, foi o seguinte, no final do primeiro tempo, a bola está indo na direção do ataque do Botafogo, o Tiquinho está na corrida para chegar, o juiz está encerrando o primeiro tempo. Com o primeiro tempo zerado, o Everson chuta a bola para frente, sem necessidade, o juiz apitou, e a bola vai na cara do Tiquinho. E o Tiquinho vai lá e inicia uma confusão, uma discussão, um bate-boca com o Everson. Pô, irmão, por que você chutou a bola na minha cara, aquela coisa? Já começou a ferver o jogo ali. O Everson fez sem intenção, o Everson fez para justamente gerar essa reação do Tiquinho e provocar um confronto e criar uma narrativa? Nós não sabemos, não temos como saber. Mas aconteceu, ele chutou a bola na cara do Tiquinho. Aí seguindo, o Arthur Jorge diz, o Hulk no final falou sobre um jogador meu, falou sobre o Luiz Henrique. Eu respeito muito o Hulk, mas o Hulk ficou preocupado com alguma coisa que o Luiz Henrique teria dito ao adversário, só que eu acho muito pior quando um jogador do Atlético deseja que um rival seja campeão. Ele está falando do Daverson, que disse que vai torcer para o Palmeiras ser campeão da Libertadores. E aí ele continua. E esse rival que jogou contra o Palmeiras também e que deseja o Palmeiras campeão. Aí ele está falando do Atlético como um todo. Quando se tem jogadores dentro do elenco que estejam lutando pela equipe e que desejam que outras equipes sejam campeãs, alguma coisa está errada. Portanto, moralmente, para mim, não venham com lições. Não venham com lições de moral nem para mim, nem para os meus jogadores. Então vamos lá. Narrativa, controle de narrativa hoje é muito importante. Nessa era da internet,
Quem controla a narrativa tem uma enorme vantagem, seja qual for o seu objetivo. Seja um objetivo financeiro, um objetivo de audiência, um objetivo de poder, vemos isso muito na política, né, de domínio de massas, de pensamentos, enfim, controle de narrativa. Até agora, a narrativa da confusão lá no Independência, ela pertencia ao Atlético, o controle dela. Porque tem a fala do Hulk sobre o Luiz Henrique, tem a própria fala do Everson, tem a expulsão do Barbosa, que eu acho que fala por si, né? Do quanto ele se desentendeu durante o jogo com o Davidson, quanto ele foi se enervando e estava com a cabeça quente no final do jogo e acabou sendo expulso. E o Botafogo estava em silêncio. E ainda tem o Luiz Henrique com a genial ideia de jogar a garrafa em alguém no meio da confusão que não dizia respeito a ele. Era entre seguranças, ele estava no vestiário, ele saiu dentro do vestiário porque ele achou uma boa ideia. Pô, que legal, eu vou lá dar uma porrada em alguém. Imagina, não é nem só... Para pra pensar do absurdo do envolvimento do Luiz Henrique e de outros jogadores nisso, que estavam ali na imagem. Não é só ele jogar a garrafa, que já é muito absurdo. Imagina se ele toma um soco. Imagina se o camarada do Independência, o segurança que levantou a grade e ameaçou jogar a grade, se ele joga a grade, ela vai na cabeça do Luiz Henrique. Olha que coisa incrível, olha que inteligência de uma reta final de Campeonato Brasileiro. Ele perdeu uma final de Libertadores por isso, que ele foi atingido de maneira contundente numa briga que não dizia respeito a ele. E que ele não tem preparo para isso, porque ele não é segurança. Ele não tem nem força física para isso e nem o treinamento que eu espero que todos aqueles seguranças tenham tido para controlar distúrbios, porque ali ninguém estava controlando distúrbio, ali a galera estava botando gasolina no incêndio, era pior ainda. Então, essa narrativa estava controlada pelo Atlético porque o Botafogo estava em silêncio. Saiu no fim de semana a notícia de que o Botafogo blindaria o Luiz Henrique. Ó, você não vai falar nada, deixa os caras falar, responder, você não vai responder, porque você não vai dar combustível. Então, em termos estratégicos, o Botafogo escolheu o seu líder, o seu comandante. Falou, não, peraí, vamos responder, não vamos ficar calado também, né? Vamos dar uma resposta, mas vamos elevar o nível da resposta. Vamos para o comandante. Essa resposta vai vir de cima. Então, o Botafogo puxa um pouco para ele, com essa coletiva do Arthur Jorge, o controle da narrativa para a final, do roteiro de provocações que começou a ser escrito para essa final do próximo sábado. E não se enganem, a coisa vai escalar até sábado. Porque o Atlético vai falar sobre isso. Hoje, provavelmente, depois do jogo contra o Juventude, algum jogador deve falar na saída do campo, ou até mesmo o Milito na coletiva, ou na coletiva oficial na véspera do jogo já na Argentina, porque aí, nas finais internacionais, né, nas competições desse tamanho, isso acontece, não no Brasileirão, como eu expliquei no início. Aí é outra história. Vai acontecer. Mas o Botafogo, através do Arthur Jorge, dá um recado que é direto ao Atlético e é para sua torcida também. Aí, de novo, volta o consumo interno. Escuta, fica caído na pilha do Atlético, não. Ah, porque o Luiz Henrique provocou, ah, porque o Botafogo menosprezou, ah, porque o Botafogo fez isso. Os caras vieram para confusão. Entende? Então, eu acho que é uma coletiva, do ponto de vista do Botafogo, ok? Oportuna, do Arthur Jorge. Não acho que passou recibo de nada. Ah, passou. É minha opinião. Tá? Ah, o Arthur Jorge passou um recibo de que tá, porque ele convocou uma coletiva. E eu respeito a opinião. Não acho uma opinião absurda. Ah, quando você convoca uma coletiva para dizer que tá tudo bem, talvez não esteja tudo bem. Pode fazer sentido. De fato, não está tudo bem. Vamos falar a verdade aqui? Se o Botafogo tivesse os 8 pontos, que eu fiz a conta aqui, se ele não empatasse com Criciúma, Cuiabá, Vitória e Atlético Mineiro, o Arthur Jorge não daria essa coletiva ontem. É claro, gente. É claro que não está tudo bem. É claro que ele está precisando, nesse momento, mobilizar os jogadores. Mas, no conteúdo, eu achei um conteúdo firme do Arthur Jorge, ressaltando virtudes, tratando dos problemas, mas, obviamente, sem ser tão explícito no aspecto das soluções que precisam ser encontradas, com uma coletiva com um impacto interno muito positivo dentro da torcida do Botafogo, bateu muito bem. E, convenhamos, aqui está um cara que conhece muito bem a torcida do Botafogo, por dentro. Cara, essa semana é a semana mais importante que eu já vi do Botafogo de Futebol e Regatas desde que acompanho futebol. Desde que o meu avô ouviu comigo a final do Brasileiro de 92 no rádio, entre Flamengo e Botafogo, né? Eu não me lembro de uma semana desse tamanho do clube. E tem um misto de sentimento aí. Ao mesmo tempo em que o torcedor está saboreando isso, está vivendo isso de uma maneira tão bonita, tão especial, e tem que ser.
há um acúmulo de frustrações que assustam o botafoguense. O botafoguense é um torcedor calejado, sabe? O botafoguense... Aquele vídeo do Stepan Essessian, que roda tanto, naquela entrevista pro Zé Carlos Araújo, quando tinha vantagem do Brasileiro de 23, ele falava, não, até o final, enquanto não acabar, não tô acreditando. Ah, mas se abrir 50 pontos, é o Botafogo, eu não tô acreditando. Porque o clube, o torcedor é machucado, o torcedor é ferido com tudo que aconteceu com esse clube até hoje. Mas nessa semana, quando o Arthur Jorge fala galera, zerou, agora zerou. Ele tá querendo dizer o seguinte, e aí eu concordo. Nessa semana o Botafogo tem que zerar mesmo. Esquece tudo. Tudo tem que ficar para trás no coração do torcedor do Botafogo agora. Porque é a semana da vida. O Maurício Meireles fez um texto nessa linha, humorista, botafoguense, com a figuraça, mas fez um texto muito bonito, ele falando sério. Às vezes nos tweets do Meireles eu não sei quando ele tá zoando, quando ele tá falando sério, né? É foda seguir o Maurício Meireles por isso. Gênio. Mas fez um textaço que os jogadores curtiram, comentaram, incorporaram a mensagem. E a fala do Arthur Jorge, a coletiva do Arthur Jorge, tenta puxar para esse lado. Ok, a galera tem todo motivo de vaiar, de reclamar, de criticar, de ficar desconfiada de novo. Eu sei o que aconteceu com vocês no verão passado, mas olha, zerou. São 90 minutos na terça, 90 minutos talvez mais um pouquinho no sábado, para a maior glória da história desse clube. Zerou. Se o Botafogo vai conseguir entrar com esse espírito do zerou hoje à noite no Allianz, não saberemos. O Botafogo vai pegar um time muito calejado, muito acostumado a decidir. O time que mais decide no futebol brasileiro, de 2020 para cá, e mais vence. Um treinador extraordinário, que é o Abel Ferreira. Num estádio onde é muito difícil de jogar, que é o Allianz Parque. É duro. É muito difícil a missão do Botafogo para hoje. Como também será difícil a missão de sábado, porque é uma final internacional, não existe final internacional sem dificuldade. Mas zerou. O Botafogo mostrou que tem condições de sair do Allianz Parque, como saiu nas duas últimas vezes, festejando. Tanto esse ano, quando saiu classificado da Libertadores, quanto no ano passado, quando ganhou com o gol do Tiquinho no primeiro turno do Campeonato Brasileiro por 1-0. Tem condições para isso. O Botafogo hoje encara qualquer equipe do futebol sul-americano. Nesse ano, em vários momentos da temporada, o Botafogo foi colocado como o melhor time do continente. Hoje passa uma fase instável, hoje vive um momento delicado, mas tem condições, tem peças para isso, tem futebol para isso, para fazer um grande jogo hoje diante do Palmeiras no Allianz Parque. O objetivo da coletiva do Arthur Jorge, eu acho que foi plenamente alcançado. Nesse momento, o Botafogo não está nada preocupado com o que os rivais vão pensar, se vão ironizar a coletiva, se vão dizer, o Arthur Jorge sentiu. O recado é para a tropa, é para o Palmeiras e é para o Atlético Mineiro. Somente essas três coisas importam para o Botafogo até sábado. Isso está nítido na coletiva do Arthur Jorge. E acho que teremos um jogo histórico, tanto para um lado quanto para o outro. Aconteça o que acontecer, acho que viveremos uma noite extraordinária hoje no Allianz Parque, porque são duas equipes fantásticas do futebol brasileiro. Eu narro esse jogo hoje. Nós vamos abrir a live no YouTube da TNT Sports às 9 da noite. A bola rola às 9h30. De novo, no meu caminho, um Palmeiras e Botafogo. Que seja histórico. É só isso que eu peço. E quem quiser acompanhar a minha narração é no YouTube da TNT Sports. Na hora do jogo, você pega a imagem da TV, fica no áudio com a gente. Beleza? Like no vídeo, se você ficou até o final, diz aí o que você achou da coletiva do Arthur Jorge nos comentários. Boa terça. Eu te vejo hoje na Champions também. Bayern e PSG. Hoje é jornada dupla, amigão. Hoje o couro come. Bayern e PSG, 5 da tarde, a bola rola, TNT e Max. Os dois desesperados. O PSG, então, nossa, tá com o pé fora da Champions. Tem que arrumar um jeito de ganhar hoje. Juízo, tchau.